Feito essas considerações, irmãos, eu quero convidá-los para abrirem as vossas Bíblias em Jonas, e nós vamos para o capítulo 4, o último capítulo deste livro, onde estaremos encerrando esta série de estudos no livro de Jonas, certo? Para mim, esses dias estudando o livro de Jonas foi muito edificante e espero em Deus que também tenha assim sido em relação à vida dos amados e muito queridos irmãos. Amém? Leamos então Judas, capítulo 4, versículos 1 a 11. Assim está escrito: Mas isso desagradou extremamente Jonas, e ele ficou irado, e orou o Senhor, e disse: Senhor, não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te ires? Jonas então saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma abobeira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor: tivestes tu compaixão da aboreira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Que Deus aplique, irmãos, o texto que nós acabamos de ler em nossos corações, em nossas mentes e em nossas vidas. Para iniciarmos, eu quero voltar ao versículo 10 do capítulo 3, que diz: E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria e não fez. Bom, qual o resultado da pregação de Jonas? Conversão. Pessoas se converteram. Pessoas que estavam fadadas a serem destruídas, arrependeram-se profundamente, tendo os seus corações sendo circuncidados pela palavra de Deus. Jonas, o pregoeiro, não se alegrou, pelo contrário, ficou irado. Seria como se você evangelizasse alguém e num dia qualquer essa pessoa convertesse a Cristo, e você, quando visse aquela pessoa convertida, crente, você ficasse irado, desagradado.
A misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, desagradou extremamente a Jonas, é o que diz o versículo 1. Mas isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Amados irmãos, a natureza humana, ela é extremamente contrária à natureza divina. A natureza humana, ela folga, ela se alegra com a desgraça alheia. A natureza, Jonas ia ficar muito satisfeito em ver essa cidade destruída. Lembrem-se daquela cena de que os apóstolos queriam que caísse fogo do céu para destruir cidades, e Jesus disse que queria misericórdia. Deus é misericordioso, o homem não. Jonas desagradado, Jonas irado, o que é que ele faz? Ele ora a Deus. Ele vai orar a Deus, mas é uma oração estilo arenga. Ele vai arengar com Deus. Olha o que ele vai dizer. Ora, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi essa minha palavra estando ainda na minha terra? Por isso que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Bom, nós vamos olhar aqui a primeira parte deste versículo. E orou ao Senhor e disse: ó Senhor, não foi essa a minha palavra? Vocês já ouviram aquela frase, eu não disse? Eu não disse? Não é? Eu não disse que ia dar errado. Eu não disse que ia ser assim. Foi exatamente isso que Jonas foi fazer com Deus. Eu não disse. Eu não disse. Há uns anos atrás, eu não sei se é fato, mas foi divulgado pela pessoa que estava presente em loco. Quando da morte de Cazuza, aquele cantor, a enfermeira que cuidou dele dos últimos, acho que 2 meses, publicou uma nota dizendo que ele havia sido alcançado pela misericórdia e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ela fez uma carta, foi publicada em alguns periódicos batistas. Ela era um membro de uma igreja batista no Rio de Janeiro e pregou o evangelho para ele, né? E disse que ele creu no evangelho. Bom, se fato for, maravilha, não é? Principalmente para ele. Ele não teve tempo de testemunhar a muitas pessoas, mas segundo ela, para a família, para as pessoas próximas, ele falou que se tivesse tido conhecimento de Cristo antes, a vida dele teria sido uma vida completamente diferente daquela. Bom, eu não estou aqui para julgar se é fato ou não, mas eu estou aqui para narrar o que ocorreu quando eu mostrei essa matéria para alguém. O camarada leu com muito entusiasmo e disse: mas assim é bom demais, não é? O camarada passa a vida toda bagunçando, se drogando, fazendo o que quer da vida, e no final da vida, na última hora, crê em Jesus como Salvador. Assim é bom demais. Eu disse: sim, realmente o Evangelho é bom demais. Mas eu estou fazendo esse linkamento para quê? Para mostrar como é a natureza humana. É interessante que quando alguém que tem um histórico de envolvimento profundo com álcool, com violência, com drogas ou qualquer um outro tipo de pecado escandaloso, quando se converte, a grande maioria das pessoas, em vez de se
alegrarem porque um pecador se arrependeu, o que é que as pessoas... Mas aí, enganou todo mundo, agora está enganando os crentes. Normalmente acontece isso, essas falas, certo? O camarada fez todo tipo de safadeza, agora vai dizer que é crente. Bom, pode ser que alguém use desse atributo de fazer todo tipo de safadeza e venha enganar os crentes. É possível que alguém faça isso. Mas muitas pessoas, de fato, são alcançadas pelo Evangelho, são convertidas a Cristo para a honra e glória de Deus. Amém? E deve ser razão de alegria. Eu não estou falando dessas mudanças de religião. Quando você vê alguém entrando em um segmento pentecostal, não se alegre, se entristeça. Porque quem sai dos segmentos culturais brasileiros para o meio pentecostal torna-se 2 vezes filhos da condenação. Esse é o ensino de Jesus em relação aos fariseus, que não é diferente. Nós falamos de Cristo para um rapaz envolvido com esse movimento essa semana, lá no estúdio de John Lennon. E se você morrer agora, para onde é que vai a sua alma? Qual foi a resposta? Quem pode dizer? Certo? Então isso não é o Evangelho. Mas quando alguém realmente é alcançado por Jesus Cristo, verdadeiramente é razão de sermos gratos a Deus. Não imitarmos Jonas. Jonas ficou irado. E ele ainda vai argumentar com Deus: eu estava certo em querer fugir. Por quê? Porque eu queria fugir. Aí ele vai mostrar aqui, irmãos, algo da natureza de Deus de suma importância para nós entendermos e para nós nos aprofundarmos cada vez mais na nossa relação pessoal com Deus. Normalmente as pessoas, quando falam de Deus, eles tentam criar um Deus no Velho Testamento e um Deus no Novo Testamento. Eles querem um Deus lá no Velho Testamento que seja um Deus sanguinário, um Deus destrutivo. Deus sempre foi justo juiz e Deus nunca perdeu a sua misericórdia, Deus nunca deixou de ser misericordioso. Ele sempre foi justo juiz. Quando Deus dá a terra aos judeus e quando Deus ordena aos judeus tirar aquele povo diante deles, da forma que o foi, ele o fez com base em sua justiça. A Bíblia relata ali que o cálice da ira chegou ao extremo, ao limite, o copo da ira encheu-se. Então aquelas pessoas foram punidas justamente. Não porque Deus é um Deus que vive respirando morte e foi lá, não, de maneira nenhuma. Mas vamos olhar aqui o que é que Deus vai dizer, o que é que Jonas vai dizer a Deus aqui. Pois sabia que és Deus compassivo, é Deus misericordioso, és Deus longânimo e és Deus grande em benignidade, e é Deus que te arrependes do mal. Jonas tinha uma perfeita visão dos atributos de Deus. Jonas sabia como era Deus. E, amados irmãos, é importante nós sermos conhecedores desses atributos de Deus, porque conhecendo esses atributos, isso nos ajuda a nos relacionarmos com o Senhor e nos ajuda a rogarmos ao Senhor por misericórdia para com algumas pessoas, de misericórdia para que pessoas sejam salvos. Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus misericordioso. Deus não está, irmãos, respirando ameaças. Deus está enviando a mensagem de salvação. As pessoas que creem em Jesus, essas pessoas serão completamente salvas. A razão de não termos sido ainda destruídos é exatamente esses atributos de Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade.
nós precisamos manter um relacionamento com Deus de maneira a temermos a Deus e não a termos medo de Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu tenho que saber que meu Deus é um Deus compassivo, meu Deus é um Deus misericordioso, meu Deus é um Deus longânimo, meu Deus é um Deus grande em benignidade, e meu Deus é um Deus que arrepende-se do mal. Deus pode nos tratar com misericórdia. Ontem à noite eu falando lá na reunião dos homens, eu lembro que eu falei sobre o antes e o depois, né? Antes de conhecer Jesus, nós somos uma pessoa. Depois que conhecemos Jesus, nós somos completamente transformados. Mas nós vamos ver, irmãos, que mesmo sendo transformados, tornados filhos de Deus, nós ainda tropeçamos em algumas coisas. E nós vamos ver no estudo do livro de Juízes, que eu já pedi aos irmãos que estejam estudando, para que no próximo ano a nossa escola dominical enfoque esse livro. Nós vamos ver o quê? Esses atributos de Deus em foco em relação ao povo de Israel. O povo pecava, Deus corrigia. O povo arrependia-se, Deus usava de misericórdia. Essa mesma relação, ela existe conosco. Existe conosco. Então nós devemos buscar sempre alinhar a nossa vida com o Senhor. O versículo 3 ele diz: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. A decepção, a ira de Jonas era tão grande que ele, se vê esse povo vivo, é melhor que eu morra. Ter entrado nessa cidade, entregue uma mensagem de condenação e ver essa minha mensagem de condenação não sendo colocada em prática, é melhor morrer. Eu entrei lá, eu disse que a cidade seria destruída. Eu disse que a mão do Senhor ia pesar sobre essa cidade, e agora o Senhor usa de misericórdia para com esse povo. É uma profunda revolta, a ponto de ele julgar melhor me é morrer do que viver. Fato é que para o crente salvo em Jesus Cristo, a morte é a porta de entrada no céu. Mas nós não devemos buscar a morte. Nós devemos usar aquilo que Paulo disse: de ambos os lados estou em aperto, partir e estar com Cristo é melhor. Mas também ficar aqui para trabalhar, para dar fruto, é considerável. Então nós não precisamos apelar, pedir, Deus me mate, Deus me leve, não. Principalmente se for por um motivo vil. Porque esse povo se converteu, eu quero morrer. Porque o Senhor fez o bem a fulano, eu quero morrer. Agora é importante nós observarmos alguns detalhes, porque às vezes os crentes reclamam de um bem que Deus fez a uma outra pessoa, não reclama? Às vezes o crente reclama porque é crente e não prospera. Às vezes o crente reclama porque é fiel e Deus abençoa um infiel. Lembre-se que Deus está sempre abençoando pessoas, inclusive a mim e a você. Às vezes não do jeito que nós queremos e esperamos, mas Ele está sempre nos abençoando. A razão de estarmos vivos é bênção do Senhor. Jonas aqui revoltado: peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Aí Deus responde com uma pergunta, e disse o Senhor:
Fazes bem, que assim te ires. Fazes bem, que assim te ires. O que você está fazendo? É bem? E Jonas não responde. Nem Deus vai buscar chalerar Jonas para que ele responda. Deus faz essa pergunta e o que Jonas vai fazer? E então Jonas saiu da cidade. Eu acredito que Jonas estivesse ainda com uma expectativa de que depois dessa conversa, onde ele mostrou a sua indignação, a sua ira contra aquela cidade, que Deus iria punir. Aí você pode dar um salto lá atrás, ver quando o povo de Israel pecou, Deus queria destruir o povo, e Moisés disse que não, não é? Moisés pediu, Moisés intercedeu que não. Você tem aqui uma atitude diferente do que Moisés fez lá e do que Jonas está fazendo aqui. Jonas queria ver realmente a cidade destruída. E aí Deus faz uma pergunta profunda: fazes bem, que assim te ires? Amados irmãos, essa pergunta que Deus fez a Jonas, ela pode ser adaptada para nós em vários aspectos da nossa vida. O que nós estamos fazendo? Estamos fazendo bem? A nossa relação com Deus, ela anda bem? Nós devemos, como eu tenho falado aqui várias vezes, buscar a autoconfrontação. Buscar se confrontar. Jonas está confrontando, aliás, Deus está confrontando a Jonas, ao mesmo tempo que Jonas confrontou a Deus, dizendo: Ah, Senhor, não foi esta a minha palavra? Fazes bem, que assim te ires? Fazes bem, que assim agimos? Podemos adaptar essa pergunta: será que eu estou agindo bem? Versículo 5, Jonas saiu da cidade. Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente desta cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas prepara um lugar e ele vai ficar sentado ali esperando. O que vai acontecer? Será que realmente Deus vai usar de misericórdia? Será que Deus vai usar de misericórdia para com esta cidade? Deus já tem trabalhado com a cidade havia convertido-se no saco, né, na cinza, no jejum. E Deus agora estava tratando com Jonas. Nós vamos ver, irmãos, Deus novamente tratando com Jonas. Deus já havia tratado com Jonas lá no ventre da baleia. E agora Deus vai novamente tratar com Jonas. E Deus, nesse tratar com Jonas, ele vai colocar uma aboboreira no cenário. Ele vai colocar algo que Deus vai fazer nascer, que Deus vai fazer crescer e que Jonas vai amar. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo, por causa da aboboreira. Olha só, Deus fez nascer, Deus torna a vida de Jonas ali mais agradável, e Deus dá ao coração de Jonas uma alegria. É interessante que Deus, quando está suprindo as nossas necessidades,
Ele supre as nossas necessidades de maneira completa. Certo? A necessidade prática era cobrir a cabeça de Jonas. Mas, além de cobrir a cabeça de Jonas, outra necessidade foi suprida. Foi dada alegria ao seu coração. Ele alegrou-se. Ele alegrou-se. O Senhor fez nascer. Nós temos aqui uma outra coisa importantíssima, irmãos. O Senhor fez. Existe uma forçação de barra vinda do materialismo histórico, de dizer que Deus não faz. Você veja que no mundo as coisas são por acaso ou são explicadas pelos fenômenos naturais. As pessoas não buscam uma causa em Deus. Foi Deus que fez. Aqui na Bíblia, e eu repito, a Bíblia é o maior conhecimento e o melhor conhecimento para o ser humano, certo? A Bíblia é o melhor e maior conhecimento. Você tem hoje as pessoas desesperadas para tentar entrar numa universidade. As pessoas deveriam estar desesperadas para tentar entrar, se matricular numa escola bíblica dominical. O que nós ensinamos numa escola bíblica dominical, universidade nenhuma no mundo pode ensinar, a não ser que seja uma universidade nível escola bíblica dominical. Certo? O conhecimento da Bíblia é o maior e mais perfeito conhecimento. E aí é tão interessante, irmãos, que até mesmo nós, os crentes, muitas vezes enfatizamos mais aquele conhecimento do que o conhecimento das Escrituras. Sendo sabedor que aquele conhecimento que hoje é repartido pelas universidades, que ele não mata ninguém, mas ele mantém inúmeras pessoas aprofundadas na morte. Aprofundadas na morte. Não é errado fazer uma universidade, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que o conhecimento secular não pode ser comparado, equiparado ou buscado além do conhecimento de Deus. Porque tudo que o homem aprende e pratica aqui, na esfera puramente terrena, fica na cova. E tudo que o homem aprende de Deus salta para a eternidade. Certo? Salta para a eternidade. Paulo disse do exercício físico que para pouco aproveito. Não disse que não era inapropriado nem sem proveito, mas disse que era para pouco. Por quê? O exercício físico, o exercício corporal, finda-se com a vida. O conhecimento, o exercício do conhecimento de Deus salta para a eternidade. Salta para a eternidade. Então, o Senhor fez nascer. O Senhor fez nascer. Lembre-se que o Senhor faz. Pode deitar-se, irmãos, e antes de deitar você ora, e você tem alguma necessidade na sua vida, pode pedir ao Senhor que Ele é capaz de fazer. O Senhor é capaz de fazer. Não pense que a escola, que a cultura, que a televisão, que a mídia de modo geral, eles não estão certos, eles estão errados. O Senhor é capaz de fazer. É o Senhor que livra. É o Senhor que livra. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas para fazer sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Deus fez nascer com um propósito, fazer sombra e livrar do seu enfado. Deus está interessado em livrar você do seu enfado, irmão. Deus está interessado em cuidar da nossa vida o tempo todo. E olha que Jonas não estava pedindo isso.
Jonas não orou e disse: Senhor, me ajuda. Jonas orou: Senhor, me mata. Deus não atendeu a oração de Jonas como Jonas estava fazendo, pedindo. Deus atendeu a oração de Jonas ao contrário, cuidando de Jonas. Porque Deus tinha algo a ensinar a Jonas aqui. Jonas se alegrou ao extremo. Êxtase de alegria, alegria extremada. Jonas não se alegrou porque viu pessoas sendo poupadas. Mas Jonas se alegrou por nascer de uma árvore, de uma planta, e pelo crescer dessa planta, e pelo resultado que essa planta lhe deu. Alegrou-se por causa da aboboreira. Porém, Deus vai ensinar uma outra coisa aqui. Mas Deus enviou um verme. Deus enviou um verme. No dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Deus enviou um verme e feriu a causa da alegria de Jonas. Deus enviou um verme e o verme feriu aquilo que alegrava Jonas. Deus vai tirar de Jonas a causa da sua alegria. Ora, esse tirar de Jonas a causa da sua alegria será para o bem ou será para o mal? Ou será para o ensino? Eu não vou entrar nas teorias que tem a respeito de Jonas. Eu gosto de fazer exposição das Escrituras, e eu gosto de fazer a exposição das Escrituras começando no texto e indo no texto. Quando nós vamos fazer uma exposição do texto, eu gosto de olhar o seguinte: como Deus usa o texto. Quando você vê Paulo citando um texto do Velho Testamento, Cristo citando um texto do Velho Testamento, ele trabalha o texto. Então nós devemos trabalhar o texto. Sempre trabalhar o texto. Você vai pregar, mantém isso no texto. Eu estava vendo, tem algumas teorias a respeito de Jonas, mas eu não quero entrar nelas aqui. O texto não está falando nada a respeito disso, então eu tenho que ficar sempre com o texto. A causa da alegria de Jonas foi ferida, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Nós já ouvimos Jonas dizendo: melhor me é morrer do que viver. Jonas levava isso a sério. Ou você acha que quando ele pulou no mar, ele estava pensando em viver? Ele não estava lá no navio? Ele não foi lançado pela tripulação no mar? Você acha que ele queria viver? Não, ele queria morrer. Deus o livrou da morte. E aí, nesse capítulo, ele repete: porque melhor me é morrer do que viver, versículo 3, e agora versículo 8, melhor me é morrer do que viver. Eu quero morrer. Eu quero morrer, diz ele. Mas por que é que ele quer morrer? Por que é que ele quer morrer? Aí nós vamos ver Deus mais uma vez perguntando, irmãos. Preste atenção nas perguntas de Deus. Versículo 9: então disse Deus a Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira,
fazes bem que assim te ires. Ele já tinha feito, fazes bem que assim te ires. Antes, Jonas estava irado porque Deus não destruiu a cidade. Agora, Jonas estava irado porque Deus havia destruído a aboboreira. Dá para aprender alguma coisa aí? Dá para aprender alguma coisa? Poxa vida, eu estou irado porque o Senhor salvou vidas humanas e de animais. Agora eu estou irado porque o Senhor destruiu essa planta. E aí a pergunta: fazes bem que assim te ires? E olha a resposta abusada. Jonas era um camarada abusado. Olha a resposta dele. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Ele está dizendo a Deus: eu estou certo em estar irado, e eu estou tão certo em estar irado que a minha ira deveria me levar à morte. Ou seja, eu estou irado e ainda estou pouco irado, porque eu deveria ter um surto de ira tão grande a ponto de morrer de raiva. O camarada ira-se porque Deus salva vidas, e o camarada ira-se porque Deus destruiu uma simples planta. Agora, vamos olhar um pouco, irmãos, para a nossa natureza. Sabe qual é o principal erro que nós podemos cometer aqui? É todos nós apontarmos os dedos tão somente para Jonas. Porque nós também nos iramos com coisas pequenas. E, infelizmente, muitas vezes nós queremos, como Jonas, questionar Deus. E ainda é um outro ponto: a mente humana, a cabeça humana. Jonas estava numa crise onde ele só via uma saída: irar-se e morrer. Jonas pensava em duas coisas: eu vou me irar e vou morrer. Eu vou me irar e vou morrer. Ele pensa assim, Deus dá a ele um consolo, ele se alegra por algum instante, é lhe tirado o consolo, ele volta a se irar e volta a pensar em pedir a morte. Que me revolte até a morte. Aí Deus vai ao ponto. Deus chega no ponto. E disse o Senhor: tivestes tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Olha, Jonas, você não fez crescer. Em uma noite nasceu, cresceu, e uma outra noite morreu. Não foi tu que fez. Não foi tu que fez. Não foi tu que fez. Eu imagino os extremados calvinistas e os não tão extremados assim, os calvinistas, lendo esse livro, vendo a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, porque para os calvinistas tudo é engessado. Deus não pode salvar ninguém que já não tenha sido salvo. Ou seja, para os calvinistas, Deus só salva pessoas que já foram salvas. Certo? E os calvinistas ficam muito irados com a possibilidade de Deus salvar alguém que ainda não foi salvo.
Para eles, a salvação é da eleição, porque eles não entendem que a eleição é em Jesus. Salvo está quem está em Cristo. Eles não entendem o que Deus diz: depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Mas Jonas derrete-se de compaixão por uma simples planta, a qual ele não plantou, ele não trabalhou, ele não a fez crescer, porque homem algum tem o poder de fazer. A natureza está sob o controle de Deus. A brevidade da mesma, numa noite nasceu e numa noite pereceu. Aí Deus mostra que Jonas também é compassivo, né? Pois ele teve compaixão. E aí ele vai, o versículo 11 diz: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Jonas, tu tivestes compaixão de algo que em uma noite nasceu e que uma noite pereceu, de algo que tu não fizestes, tu não trabalhastes, e não vou ter eu compaixão da grande cidade de Nínive. Preste atenção, irmãos, que Deus tem compaixão. Deus tem compaixão das coisas que Ele criou. Lá na cidade de Nínive estão 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. E aí, o livro acaba com essa pergunta. Qualquer coisa que alguém venha dizer a respeito de Jonas, que não esteja na Bíblia, não é bíblico. Mas ao estudarmos o livro de Jonas, nós vamos encerrar o estudo com essa pergunta de Deus. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Irmãos, muitas vezes nós não temos compaixão. Como é que nós podemos mostrar compaixão para as pessoas, para com as pessoas? Como é que nós podemos mostrar compaixão para com as pessoas? Evangelizando, falando de Cristo. Você não vai mostrar compaixão, eu gosto de você. Você não vai mostrar compaixão abrindo a porta da sua casa e compartilhando as suas coisas com as pessoas, se você não compartilha o Evangelho. Se você não prega o Evangelho, você não está tendo compaixão das pessoas. O ápice da compaixão é exatamente pregar o Evangelho para que pessoas sejam salvas. Pensem nisso. É pregar o Evangelho para que pessoas sejam salvas. E aí nós temos uma coisa interessante aqui, irmãos. Quanto mais você entende que Deus pode salvar, mais você vai pregar. O texto que deve ficar em nossa mente é o final do versículo 2, onde ele diz: pois sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, que te arrependes do mal.
quanto mais você entender dos atributos de Deus, de compassividade, de misericórdia, de longanimidade, de benignidade, quanto mais você entende sobre esses aspectos dos atributos de Deus, mais você vai ser ousado para levar o Evangelho para outras pessoas. Deus pode mudar o destino eterno de vidas. Deus mudou o julgamento em relação à cidade de Nínive. Aquela geração não foi destruída. E Deus pode mudar o destino eterno de almas. Como? Por meio da pregação. A Bíblia diz que Deus salva pela loucura da pregação. A Bíblia diz que Deus salva pela loucura da pregação. Amados irmãos, a pregação foi entregue à igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela é coluna e firmeza da verdade, ela é a casa do Deus vivo, ela é a autoridade para pregar a palavra. Você, enquanto membro da igreja de Cristo, é responsável. Responsabilidade sua. Nos é imputado esta obrigação. Nos é imputado esta dispensação. É responsabilidade nossa pregar o Evangelho. Deus salva. Mas Deus salva pelo ouvir. Não é? A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. A salvação é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Deus transforma vidas. Então sejamos ousados a apregoarmos a palavra de Deus, para que outras pessoas escutem, creiam e assim sejam salvas para a honra e glória tão somente de Deus. Amém? Não vamos pregar para encher a igreja, vamos pregar para povoar o céu. E os filhos de Deus, que irão morar no céu, posteriormente, pelo batismo bíblico, se tornarão membros da igreja. Amém? Que Deus nos abençoe e que esse livro de Jonas possa mover os nossos corações em direção à perfeita vontade do nosso Deus. Amém?